Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Câmara Saúde de hoje, com um assunto imprescindível, principalmente para você, mulher. Nós estamos no Outubro Rosa, um mês em que conversamos, trazemos à tona assuntos relacionados ao câncer de mama. E eu começo com um índice assustador. Para você ter ideia, são 75 mil novos casos por ano no Brasil, 75 mil. Isso o cálculo feito entre 2023 e 2025. Agora, pasmem, em 2014 era 55 mil novos casos. Houve um aumento aí muito impressionante. E não apenas novos casos, mas índices de mortalidade também são assustadores. Então, para procurar trazer mais saúde para você, mais qualidade de vida, nós trazemos estes assuntos aqui no TV Câmara. E hoje quem vai conversar com a gente sobre isso é o oncologista, o Dr. Alex Sairo, que está aqui conosco no estúdio. Doutor, muito boa noite, bem-vindo aqui à TV Câmara, a este programa que vamos abordar a questão do câncer. Já falei aqui desses números preocupantes e vamos começar tentando trazer as razões para estes aumentos tão impactantes. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Um assunto tão importante, né? A campanha do Outubro Rosa é uma campanha, dentre as campanhas do câncer, é a campanha mais famosa que a gente tem, né? Os números, como tu bem falaste, eles são assustadores, né? Eles vêm aumentando conforme o tempo, não só os cânceres de mama, como todos os tipos de cânceres, né? Então, orientar a população quanto aos cuidados, riscos, exames é muito importante, né? A mamografia, que é o principal exame, né? Então, esses números a gente vem evidenciando esse aumento, né? Muito relacionado à alimentação inadequada, falta de atividade física, aumento de peso, né? Um peso inadequado também. Mulheres que usam anticoncepcional por longos períodos, depois dos 40 anos de idade, aumento também é muito importante. Reposição hormonal das mulheres na menopausa, né? Que tem o climatério, menopausa, enfim, tem muitos sintomas. Essa reposição exagerada, às vezes, pode aumentar esses casos de câncer de mama. Então, os fatores existem por várias razões, né? A gente ainda não tem um entendimento por que a gente está ocorrendo casos em mulheres muito jovens, de 25, 30 anos de idade, né? Mulheres que não eram para ter um diagnóstico tão precoce assim. E a gente sabe que diagnóstico precoce é igual a aumento de chance de cura. Então, procurar o profissional o quanto antes é sempre o mais importante, não ficar na dúvida. Acho que o assunto de hoje, a conversa de hoje é muito voltada para isso. Uhum. Você falou em mulheres novas, mais novas. Antes, o diagnóstico principalmente era apontado em mulheres acima de 40 anos, né? Agora, 24, 25, não se sabe ainda os fatores, mas o fato de ter casos de câncer na família, isso já está correlacionado? Isso, existem algumas síndromes, né, hereditárias que a gente fala, né? Mutações que aumentam o risco de câncer. A mais famosa no câncer de mama é a mutação do BRCA, que é uma mutação que aumenta não só o câncer de mama, como o câncer de ovário também, câncer de próstata nos homens e câncer de pâncreas também pode aumentar. Então, existem algumas mutações, então quanto mais casos você tem na sua família, maior a chance de você desenvolver algum tipo de câncer, né? Hoje existe uma especialidade médica chamada genética médica, né, que é um profissional de saúde que pode fazer exames germinativos, que a gente fala que é através de sangue ou de saliva, para saber se você tem alguma mutação e aí conseguir fazer um acompanhamento mais rigoroso, se necessário, né? Dependendo do tipo de mutação e qual câncer isso aumenta, você pode fazer, então, um enfoque mais rigoroso nesses órgãos, né? Para você tentar diagnosticar antes ou até mesmo fazer uma cirurgia redutora de risco, que a gente fala, né? Por exemplo, a Angelina Jolie, uma atriz famosa, tem uma mutação de BRCA, e ela fez uma cirurgia de retirada da mama, porque o risco era tão grande dela desenvolver o câncer que ela fez uma cirurgia profilática, que a gente fala, né? Redutora de risco. A gente retira a mama e essa mulher diminui muito a chance, então, de desenvolver um câncer. E isso é possível a partir de análise do sangue? Isso, sangue ou saliva, né? É um exame germinativo que a gente fala. Então, através do sangue e de saliva, a gente avalia essas mutações, encontrando, aí você vai fazer um acompanhamento mais rigoroso. Então, se você tem vários casos na família, acho interessante você fazer esse exame. Que seria essa biópsia líquida, isso? A biópsia líquida é um pouco diferente também, tá? Ela já vem sendo utilizada principalmente para resposta a tratamento. Então, pacientes que têm tumores muito avançados, que você faz, por exemplo, uma quimioterapia, né? A redução da carga tumoral do DNA que a gente consegue encontrar
nessa biópsia líquida, é um sinal de resposta ao tratamento. Então, o tumor, ele libera na nossa corrente sanguínea as partículas de DNA desse tumor. Então, através da biópsia líquida, que é um exame de sangue, você consegue encontrar essas partículas de DNA e aí conseguir identificar e com a queda avaliar a resposta ao tratamento, né? E agora a gente já está utilizando ela num cenário de diagnóstico também. Por exemplo, pegar pacientes com tumores que foram identificados através da biópsia líquida. Então, acho que a gente tem um futuro grande nesse cenário de biópsia líquida para frente. Assim. E Passo Fundo já tem isso. A gente consegue fazer, né? Tem um custo um pouco elevado ainda, né? Então, em alguns cenários a gente já consegue fazer. Agora, a orientação, a principal orientação que o senhor dá às mulheres, não sei se seriam para todas as mulheres ou se há diferença de orientação para diferentes faixas etárias. Não. E a gente orienta a mamografia a partir dos 40 anos de idade, tá? Esse é o exame essencial, né? A mamografia, ela tem muitas histórias, né? Muitas fake news que a gente fala, né? De que causa aumento de câncer de tireoide ou que vai causar algumas outras alterações. A gente sabe muito bem já, muito bem estudado, que a mamografia é um exame muito barato e que diminui mortalidade por câncer de mama, cerca de 20 a 25% de queda na mortalidade nas mulheres que fazem a mamografia. O Ministério da Saúde ele orienta a partir dos 50 anos de idade, mas hoje as sociedades médicas, né, tanto de mastologia como oncologia clínica, orientam a partir dos 40 anos de idade, e essa mulher deve repetir anualmente, então todo ano, né? A gente fez um estudo há cerca de 4 a 5 anos atrás aqui em Passo Fundo, menos de 30% das mulheres acima dos 40 anos de idade estavam fazendo a mamografia nessa indicação, né? Então, é um número muito baixo e isso diminui muito as chances de cura dessas pacientes, né? Por exemplo, mamas muito volumosas, a mulher não vai conseguir palpar aquele nódulo, né? Dependendo se é um nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros, né? Então, a mamografia consegue identificar essas alterações mais iniciais que não vão causar sintomas e conseguir fazer um diagnóstico mais precoce. Lembrar que o câncer, quando começa a dar sintoma, geralmente vai ser uma doença mais avançada. Sempre vai ser assim. Então, a mamografia ela é indicativa para tentar pegar casos mais iniciais que não surgiram nenhum sintoma. Esse é o exame essencial hoje. E quais são os primeiros sintomas? Tem alguns sintomas, geralmente o mais comum é o aparecimento do nódulo, né, que a mulher consegue palpar um nódulo na mama ou até mesmo na axila, né, nos linfonodos, que a gente fala, que é o primeiro local onde o tumor ele sai da mão e vai invadir outro órgão, é no linfonodo, na axila ou no pescoço, tá? Então, caroços na axila, na mama, saída de secreção pelo mamilo, tá? A alteração na pele, a pele um pouco mais vermelha, um pouco mais enrijecida, tipo casca de laranja em alguma parte da pele da mama, a inversão do mamilo, esses são os principais sinais de câncer de mama. Mas lembrar que no início não vai dar sinal nenhum e é isso que a gente precisa orientar as mulheres a fazer a mamografia. E dói? Em alguns cenários tem dor, algumas mulheres não sentem dor, então isso é muito relativo, né? Se guiar por sintomas é muito complexo isso, né? Então a gente orienta muito as mulheres mais jovens a procurar o médico se percebeu qualquer sinal, porque elas não têm indicação de fazer mamografia. A mamografia para elas também não é um exame muito interessante. Porque mulheres abaixo dos 40 anos, a mama é muito densa, né? Então, tu faz a mamografia e vai ficar todo branco, você não consegue identificar nódulo ou alguma outra alteração. Conforme essa mulher vai ficando mais velha, aí a mama vai ficando mais gordurosa, aí é mais fácil a mamografia de identificar nódulos. Então, mulheres abaixo dos 40 anos de idade, percebeu alguma alteração, né, dessas que a gente falou, viu que seu corpo está diferente. Não fique na dúvida, procure o profissional de saúde, para saber se você precisa fazer um ultrassom de mamas, né, que é um exame muito indicado nessas mulheres mais jovens, ou até mesmo uma ressonância de mamas que vai conseguir identificar essas alterações. O senhor falou que a reposição hormonal é, sim, um dos fatores que podem aumentar a possibilidade, o risco de desenvolver câncer de mama. Mas eu gostaria de trazer uma discussão aqui a respeito dos hormônios bioidênticos, que hoje se fala tanto, né, em hormônios bioidênticos, nanotecnologia, que são hormônios, enfim, mais recentes, digamos, né? Uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Mesmo estes também... numa taxa menor, digamos assim, mas mesmo assim ainda aumentam, né? Os medicamentos hormonais, eles melhoraram muito, né, nos últimos anos. A gente tem uma evolução muito grande nessa tecnologia, né? Mas ainda o risco é um pouco maior das mulheres que fazem reposição hormonal, né? Isso é uma briga constante entre oncologista e ginecologista, né?
A gente sempre orienta mulheres que têm muitos sintomas na menopausa, que a qualidade de vida está muito ruim. Essas mulheres têm o benefício, então, de fazer a reposição hormonal, mas saibam que o risco de câncer ele aumenta também. Aumenta em quanto, mais ou menos? 2 a 3 vezes numa mulher que não faz a reposição hormonal, né? Então, esse risco ele é maior, mas se a mulher está com uma qualidade de vida muito ruim, acho que vale a pena, né? Tem que pesar risco-benefício. O que não pode acontecer é prescrever a reposição hormonal para todas as mulheres acima dos 50 anos de idade, né? Então, isso é o que a gente não orienta, né? Acho que analisar casos individuais é o mais importante, né? Se essa qualidade de vida está muito ruim, a gente não vê nada contra a fazer essa reposição. Eu li uma parte do livro que é o resultado de uma pesquisa de PhDs, uma pesquisa que inclusive foi publicada em várias revistas internacionais, que falava dos telômeros. O que são os telômeros? É a pontinha aí dos nossos cromossomos, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, a pontinha desses cromossomos, segundo esse livro, é encurtada, e quanto mais encurta esses telômeros, menor a nossa qualidade de vida e a nossa condição imunológica, né? A nossa resposta. Ocorre que um dos fatores que eles traziam ali, né, nessa pesquisa é o estresse. O estresse como um forte influenciador na redução desses telômeros, né? Será que de maneira indireta a gente pode relacionar também estresse, ansiedade, depressão ao câncer? Exatamente, isso com certeza tem essa relação, né? Não de uma forma direta, mas indireta, né? O câncer está muito relacionado à nossa imunidade, né? Para ocorrer o câncer, o nosso sistema imune ele precisa falhar, né? Porque todo dia ocorrem mutações no nosso DNA que vão propiciar o câncer. Então, a nossa célula T ela é responsável por matar essa célula maligna. Quando a nossa célula, o linfócito T, ele falha, aí aquele câncer vai começar a iniciar. Então, tu ter um sistema imune que é uma alimentação adequada, uma atividade física, um controle de peso, não fumar, bebidas alcoólicas ao menor índice possível, tudo isso vai harmonizar para tu ter um sistema imune adequado e diminuir o risco do nosso sistema imune falhar e não reconhecer essas células, né? Então, o câncer ele só começa quando o nosso sistema imune falha. Então, depressão, ansiedade, estresse, isso está muito relacionado a uma alimentação de alimentos muito industrializados, um peso inadequado, né? Falta de atividade física, isso tudo é relacionado a câncer. Então, de uma maneira indireta, com certeza, esses fatores estão muito ligados ao câncer. Ótimo, são muitas influências, muitas interferências. Nós vamos continuar falando sobre este e outros assuntos, inclusive a quimioterapia e a radioterapia já estão deixando de ser as únicas possibilidades de tratamento contra o câncer depois do intervalo. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Saúde, hoje conversando com o oncologista Alex Seidel. E já neste retorno, eu quero te dizer que existem pesquisas inovadoras no que diz respeito a tratamento contra o câncer. E ele vai estar trazendo isso, explicando isso para a gente em detalhes. Não é só, doutor, a quimio e a rádio hoje em dia que são prescrições de tratamento de combate ao câncer. A gente vem evoluindo muito nesse cenário, né? Acho que dentre as especialidades médicas, a especialidade de oncologia é que mais evolui, tá? Uma das que mais evolui. Hoje a gente já tem a cirurgia evoluindo muito, né? A cirurgia, hoje a gente tem a cirurgia robótica, né? Que já tem em Passo Fundo, até para o câncer de mama, que já está sendo utilizado, então evolui muito isso também. O robô fazendo a cirurgia, o médico fica sentado do lado, ele nem encosta no paciente, só fica manejando lá os braços do robô, e aí você consegue, então, fazer uma cirurgia, digamos assim, mais eficaz, com menores comorbidades, mais restrita ao nódulo, né? Então, isso vem evoluindo bastante. Hoje em dia tem até a telecirurgia em alguns países, né? Que o médico está numa cidade e consegue operar o paciente em outra cidade, né? Só pelo hábito de telecirurgia. Então, isso evolui muito, né? A cirurgia evolui muito também.
radioterapia com aparelhos cada vez mais novos e mais precisos também evoluiu. E o tratamento medicamentoso, que a gente fala que é a parte do oncologista clínico, também evoluiu, né? A gente utiliza a quimioterapia em vários casos de paciente, ainda é muito utilizada, com uma eficácia muito grande, também evoluindo com melhores toxicidades, né? Pacientes não sofrendo tanto com os efeitos colaterais da quimioterapia. E também a gente tem algumas outras formas de tratamento medicamentoso, que é a terapia-alvo, que é através de pesquisa de mutações genéticas. Então, a gente pega aquele tumor, analisa ele geneticamente, se você encontra alguma mutação que eu tenho algum medicamento que bloqueie essa mutação, você vai estar combatendo o câncer. Então, isso é a terapia-alvo. Então, pesquisa genética em cima do tumor e não mais no sangue ou saliva, que a gente comentou anteriormente. Isso é o exame germinativo. Exame somático é esse que analisa o tumor, né, a parte tumoral. Então, a terapia-alvo vem evoluindo muito. A imunoterapia, hoje, a gente já utiliza para vários tipos de câncer. Câncer de pele, melanoma, câncer de pulmão, câncer de bexiga. E o câncer de mama em algum tipo triplo negativo, que é um tipo hormonal, lá, não hormonal e não HER2, que a gente analisa através de uma imunistoquímica, que é um exame, também já está sendo utilizada. A imunoterapia ela vai ativar muito aquela parte do linfócito T que eu falei, né? O que é o linfócito T? O linfócito T é um linfócito, então é uma célula responsável por matar essa célula maligna, né? Todo dia ocorrem várias mutações que vão desenvolver uma célula maligna. Se o nosso linfócito T está atuante, ele vai matar aquela célula e o paciente não vai desenvolver o câncer. Só que o câncer ele é tão inteligente que às vezes ele cria um escudo para aquele linfócito T, que eles falam, não, aqui não é uma célula maligna, é uma célula boa, vou deixar ela ali. Engana. Engana. Ele cria um escudo, liga receptores que falam que não é uma célula maligna, entendeu? Então a imunoterapia ele vai quebrar esse escudo e vai falar para o linfócito T, aquela é uma célula maligna, vai lá e mate ela. Então a imunoterapia é a ativação do nosso sistema imune para combater o câncer. Isso então, por meio de medicamentos? Ele vai bloquear essa interação entre a célula maligna com o linfócito T, e aí vai mostrar para o linfócito, não é uma célula boa, é uma célula ruim. Vai lá e faça a sua função, né? Então, a imunoterapia é isso. A gente também tem os CAR T-cells, que a gente fala que é retirar esse linfócito T, ativar ele via laboratorial, então, e depois injetar de novo nesse paciente para combater o câncer. Então, a evolução é muito grande, a tecnologia ela é muito grande, né? Então, as taxas de eficácia, de cura, elas vêm aumentando conforme o tempo, né? Mas ainda a gente está muito preso no diagnóstico precoce. Ainda quanto antes eu faço o diagnóstico dessa paciente, melhora as possibilidades de cura, né? Então, a tecnologia de todos os tratamentos do combate ao câncer, ela evolui muito. O problema é que a gente não tem nem as mamografias sendo realizadas. Pois é. Então, a gente está ainda muito lá atrás, né? Tentar, acho que, a melhorar essa parte inicial é o principal, e por isso que a campanha do Outubro Rosa ela existe já no Brasil desde 2002, né? E vem cada vez mais tendo uma adesão maior. Vamos desmistificar essa questão de malefícios da mamografia. Eu gostaria que o senhor reforçasse a importância disso e explicar esmiuçadamente o porquê não faz mal fazer a mamografia. É que algumas mulheres relatam dor, né, depois do exame, durante alguns dias, né? Isso pode acontecer, vai depender muito do aparelho da mamografia, do profissional que está ajudando nessa paciente a fazer a mamografia, do volume da mama, o tamanho da mama, às vezes pode causar um pouco de desconforto. Mas com analgésico simples, uma dipirona, um paracetamol, essa paciente já vai melhorar a sintomatologia muito rapidamente e vai ficar bem. Então ela não aumenta risco de câncer algum. E dá para tomar antes de fazer o exame? Pode tomar também um pouquinho antes, algumas horas antes, que também vai ter seu benefício. Então mulheres que têm muito desconforto podem também fazer ultrassom, né? Podem fazer uma ressonância, são exames também na impossibilidade de mamografia podem ser realizados, né? O que não pode é não fazer o exame, demorar 3, 4 anos e aí vai fazer o exame e aí já pode ter uma lesão muito maior. Então, isso é o mais importante do Outubro Rosa, né? Eu vou fazer essa orientação, desmistificar essas fake news contra o exame tão barato que é a mamografia e tão eficaz como é a mamografia que diminui a mortalidade. Uhum. E aos primeiros sinais é procurar um médico. E a partir daí, qual é a orientação de vocês? Percebeu alguma alteração? Mulheres mais jovens, né, que não tem a rotina lá, 40 anos fazer todo ano, né? Mulheres mais jovens, que acho que é um foco muito importante que a gente tem que ter, né? Percebeu alguma alteração? Vai no seu médico,
de preferência, seu ginecologista, né, ou médico clínico também, né, que ele vai identificar, vai examinar, vai saber se você precisa fazer um ultrassom de mamas, né, ou até mesmo uma ressonância de mama. Através disso, se tem a suspeita de câncer, se tem alguma lesão suspeita de câncer, aí a gente faz a biópsia, né? Para confirmar câncer é só através da biópsia. A gente olha a imagem, desconfia, mas para confirmar só através da biópsia, que é retirar um fragmento daquele nódulo e enviar para a patologia e analisar microscopicamente se tem célula maligna lá ou não. E aí, se você tem um diagnóstico de câncer de mama, aí você precisa analisar a imunohistoquímica, que é um exame que vai ver se esse câncer, ele digamos assim, se alimenta de hormônios, se não é hormônio, se é o triplo negativo, se é o HER2. Existem vários tipos de câncer de mama, com vários tratamentos diferentes. Então, não é porque a minha vizinha teve câncer de mama, eu vou fazer o mesmo tratamento igual dela. Não é assim. Se fosse assim, a minha vida seria muito mais fácil, né? A gente precisa ir muito mais a fundo para tentar caracterizar bem aquele tumor para saber qual o melhor tratamento para aquela paciente, né? Então, existem milhares de tipos de tratamentos, milhares de reações que podem acontecer também, né? Mas hoje a gente já tem uma toxicidade muito melhor dos tratamentos, as mulheres vão muito bem. Hoje a gente já tem a touca, né, gelada, que diminui a queda de cabelo, que é um fator muito importante nas mulheres, né, que relacionam a quadros de depressão, ansiedade, né? Então, hoje a gente já tem medicamentos também que ajudam muito nisso. Enfim, a evolução ela é constante nisso aí, né? Mas ainda a gente precisa fazer o exame essencial, que é a mamografia. E a partir desse diagnóstico, o impacto emocional também para a pessoa receber essa notícia, nossa, estou com câncer, isso tem um impacto emocional importante, né? E como amenizar isso? O ideal seria que a partir daí, na verdade, que a pessoa já tivesse uma rotina de atividade física e alimentação saudável. Mas a partir de um diagnóstico, isso passa a ser ainda mais necessário, né? E costuma haver uma mudança de comportamento a partir do diagnóstico? A gente sempre fala, a primeira consulta com o oncologista é tu tirar todas as informações erradas que essa paciente tem, porque hoje ela tem acesso à internet, enfim, e ela já vem e tu bota lá o que tu quiser botar na internet, tu vai encontrar, né? Quando tu bota câncer, vai ser igual à morte, né, por exemplo. Então, a primeira consulta é desmistificar tudo isso, né? Orientar a mulher que a chance de cura dela é muito grande, né? Só que tem que fazer o melhor tratamento para ela. Então, a gente já tem vários estudos mostrando que mulheres após o diagnóstico, mesmo após o diagnóstico de câncer, que se alimentam melhor, que fazem atividade física, têm respostas melhores à quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, do que as mulheres que não fazem isso. Então, mesmo medicamentos iguais vão ter respostas diferentes se aquela mulher se cuida mais ou não, né? Então, a gente analisa a importância disso tudo, né? Porque o impacto emocional pode, inclusive, piorar. Claro, né? Porque quando recebe essa notícia, não é só o paciente que recebe, é a família que recebe, né? Então, todo mundo vai ficar mais ansioso, pode ficar depressivo, enfim, causa muito estresse também. Mas hoje as taxas de cura são enormes, os medicamentos são muito bons, então a gente tem possibilidades muito altas de cura dessas pacientes, mesmo em doenças um pouco mais avançadas. Pois é, mas isso é tão contraditório, né? Saber que existe uma possibilidade de cura tão elevada devido às tecnologias, né? Que pensando em envolvidas, e com esses números aqui de 75 mil novos casos por ano e contra 55 mil em 2014. Né? E os índices de mortalidade também aumentando. Então, é contraditório. É que nem todo mundo tem acesso aos melhores tratamentos, né? Esse é um fator importante também. A gente vive numa realidade aqui em Passo Fundo diferente do Nordeste, do Norte, que os pacientes demoram muito para conseguir consultas com os oncologistas, os radioterapeutas, os cirurgiões. Então, aquela mulher começa lá com estágio 1, quando vai consultar, o estágio dela já aumentou e a chance de cura já é muito menor. Então, muito relacionado ao sistema público. A gente sempre fala, câncer não pode esperar. Quanto antes você atuar, melhor a sua chance de cura. Então, quanto antes você fizer a cirurgia, quanto antes você colocar a quimioterapia, quanto antes você conseguir fazer o tratamento hormonal, digamos assim, para ela também, você está aumentando muito as chances de cura dessa paciente. Então, ao diagnóstico precoce é igual à cura desses pacientes. Então, isso que é um fator muito importante, que a gente vive numa realidade que, infelizmente, não é a de todo o país, né? Hoje, se a gente entrar pela Secretaria de Saúde, você vai conseguir uma consulta em 10 a 15 dias com um oncologista.
acho que está mais ou menos por aí, né, a média. Agora, tu vai em lugares que é mais de 60 dias para conseguir uma consulta. A primeira consulta, né? Então, aí o médico vai, vou pedir uma biópsia, aí volta depois de 20 dias com a biópsia, daí às vezes a biópsia não deu certo, daí repete a biópsia. Então, isso diminui as chances de cura dessas mulheres. Então, aqui no Sul, nós podemos afirmar que estamos com uma realidade um pouco mais privilegiada. Na nossa região aqui de Passo Fundo, eu acho que ainda a gente consegue ter um tratamento muito bom ainda. É claro que a gente precisa evoluir cada vez mais, mas comparado às outras regiões do nosso país, eu acho que aqui a gente vive uma realidade muito boa. Então, resumindo, doutor, para fazer o diagnóstico precoce é a mamografia, ressonância, ultrassonografia. Mulheres mais jovens. Mulheres mais jovens. E é importante que está aumentando os índices. Mulheres, então, abaixo dos 40 anos de idade, a mamografia não é tão interessante. Fazer ultrassom ou ressonância se você percebeu alguma alteração. Não é que ela tem que fazer de rotina. Percebeu alguma alteração, procure o profissional e aí avalia a necessidade de fazer esses exames. A partir dos 40 anos de idade, mamografia todo ano até os 70 anos de idade. Obrigatório. Então, vai fazer todo ano, repetir, não deixar passar nenhum ano. Claro, se percebeu alguma coisa entre meio uma mamografia e outra, percebeu alguma alteração, não vai esperar um ano completar para você fazer a mamografia. Podem cursar lesões mais agressivas durante esse intervalo entre um ano e outro. Então, se você tem alguma alteração na mama, procure o profissional, que aí ele vai saber qual exame você precisa fazer. E a alimentação e atividade física, nem seja uma caminhadinha. Exatamente, a gente sempre orienta isso, né? Não só para câncer de mama, para todos os tipos de câncer que, infelizmente, vem acontecendo cada vez em populações mais jovens. Atividade física é essencial, pelo menos 15 a 20 minutos de atividade física todo dia, né? Uma atividade física de fator mais aeróbico, né, que a gente sempre orienta, uma alimentação com menor consumo de alimentos industrializados, né, como a gente conversou antes, a dieta divina, que é um oncologista famoso, o Dr. Buzzard, ele orienta, né, tudo que veio de Deus você pode comer, tudo que é exatamente, tudo que é industrializado evitar comer, né? E o açúcar também os conservantes, né, os embutidos, né, que aumentam muito os casos de câncer de intestino, né, que a gente consome muito aqui na nossa região. O chimarrão, com uma água muito quente, elevada, pode aumentar o risco de câncer de esôfago, que na nossa região os casos são maiores, provavelmente muito relacionados ao uso de chimarrão com água muito quente. Então, os fatores, eles são vários, né? Então, a gente sempre tem que orientar. Alimentação saudável, atividade física e controle de peso é essencial. O tabagismo, ele vem caindo, tá? Na nossa população, mas ainda a gente tem várias pessoas fumando e agora a gente tem o uso de cigarro eletrônico, né, que vem complicando muito esse cenário, que com certeza vai aumentar os casos de câncer de pulmão muito relacionado a esses cigarros eletrônicos, né? Então, isso é um fator também muito importante que a gente precisa cuidar. Doutora Alex Seidel, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Saúde de hoje, um assunto de fundamental importância para todos nós. Aí o programa de hoje, Câmara Saúde, termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.